guerreiros, professor Lego Fontes na área para trazer um conteúdo absolutamente fantástico para que você possa cumprir a missão de produzir a melhor redação da sua vida. Mas antes, quero te convidar a curtir, compartilhar o conteúdo, comentar o conteúdo se você tem alguma sugestão, alguma dúvida. E é claro, como eu disse, pulverizar este conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, da zorra toda, para que mais pessoas possam utilizar a redação como uma ferramenta, como uma arma para realização de sonhos. Olha só, esse vídeo ele vai trazer algo que você vê bastante na internet, mas que traz uma obra muito especial para que você consiga utilizá-la em diversas abordagens. Guerreiros, quem trabalha comigo já sabe que eu não gosto muito de falar sobre repertórios que podem ser utilizados para qualquer tema. Eu não gosto desse termo qualquer tema, ou dessa expressão qualquer tema, porque ela é muito perigosa. Por vezes, a ideia não é apenas ter o repertório coringa para utilizar, é saber aplicá-lo na hora de discorrer sobre aquele tema. Então, é preciso lembrar que, principalmente levando em consideração o Enem, e nós vamos utilizar aqui o Enem como padrão, lembrando que para você que vai fazer concurso público também, esse vídeo é muito importante para você, porque o Enem sempre é utilizado como padrão, justamente por ser a prova mais importante do Brasil, a maior prova em termos de logística, número de inscritos, a disponibilização de vagas. Então, essa prova ela é sempre utilizada como parâmetro, e, aliás, né, o Enem vem ditando tendências no que diz respeito às provas de redação. Portanto, é preciso saber que para que seu repertório seja válido e, aliás, para que ele possa ser utilizado no intuito de dar um up na sua nota, é necessário que ele seja legitimado pelas áreas do conhecimento, que ele seja contextualizado, que ele esteja conectado com o tema, com a tese e com os argumentos, e, fundamentalmente, que ele seja pertinente, que ele seja relevante. Você deve demonstrar o porquê daquele repertório estar no seu texto. Para que isso aconteça, eu vou utilizar essa obra aqui, ó, O Mito de Sísifo, de um escritor argelino chamado Albert Camus. Guerreiros, eu já tive acesso a 3 obras desse autor: O Estrangeiro, O Mito de Sísifo e A Queda, que estão aqui. As outras obras estão aqui atrás de vocês. Quer dizer, atrás de mim, né? Nesse cenário aí que vocês estão vendo. Bom, das 3 obras, sendo muito sincero, O Mito de Sísifo, ela, na minha opinião, é a mais profunda. Apesar de ser uma obra muito curta, né? Ela tem aqui, 116 páginas, ou seja, um livro de bolso, né? Mas que traz uma profundidade de questões existenciais que é muito, 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 muito pesada. Pesada no sentido de densidade de conteúdo, né? Vale ressaltar que o mito de Sísifo, né, é de origem grega e que traz a punição, né, de um homem que rola uma pedra até o topo da montanha ao longo do dia. No final do dia, essa pedra cai ao solo e ele tem que fazer esse movimento de pêndulo, né, tendo que levar essa pedra até o topo, a pedra cai e ele leva, ou seja, é aquele movimento intermitente, né? Você pode utilizar tanto o mito de Sísifo na redação como repertório, sim, tendo em vista que são problemas que se repetem, né? Haja visto que todo tema é um problema. Então, sendo esse problema intermitente, ou seja, esse movimento de pêndulo desse problema que continua sendo persistente. Mas nós não vamos falar disso, do título do texto exatamente. Nós iremos falar de partes do conteúdo e, fundamentalmente, eu extraí uma citação dessa obra e vou utilizar aqui nessa construção da introdução desse texto. Detalhe, por que eu estou fazendo introdução? Porque é nesse local que geralmente os repertórios aparecem logo no tópico frasal, na primeira linha, no primeiro olhar do avaliador, e isso é muito importante. Inclusive, eu coloquei para os meus guerreiros em algum momento, tratando a respeito das condições de correção, de qual é a condição que o corretor, qual é o contexto em que o corretor vai avaliar o seu texto. Inclusive, eu postei no meu grupo Caderno de Registro do Guerreiro, que o link vai estar aqui embaixo na descrição, material quase que diariamente para que você possa desempenhar na prova discursiva, a entrevista do guia de estudante chamada Confissões de uma Corretora. E ela diz o seguinte: um texto que não causa dificuldade leva entre 1 minuto e 1 minuto e meio para ser avaliado. O que isso quer dizer? É preciso que a gente mostre para o avaliador o nosso grau de conhecimento, no que diz respeito a conhecimento de mundo e contextualização de repertório, logo de cara. Então, a introdução, geralmente, é o local onde os repertórios aparecem.
e aí nós conseguimos desenvolver uma boa estratégia argumentativa. Então, eu escolhi a introdução justamente por ser esse parágrafo de apresentação e de trazer o nosso avaliador para o nosso texto, né? De chamá-lo para o nosso texto. Então, vamos iniciar aqui essa análise desse parágrafo que eu montei, levando em consideração que ele vai versar sobre o tema do Enem de 2015, que fala da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Beleza? Vamos nessa? Olha só. Primeiro ponto é que eu fiz uma divisão nesse parágrafo, né? E aí eu vou utilizar aqui primeiro a análise do ponto de vista estrutural, né? Então nós temos o primeiro período, certo? Que eu vou colocar o número 1. Nós temos aqui um segundo período. Nós temos um terceiro período. Guerreiros, é importante ressaltar que, do ponto de vista estrutural, geralmente, as introduções, né, por ser um parágrafo um pouco mais compacto, porque para cumprir a função da introdução, nós temos que lembrar que tem que existir uma contextualização com o tema. No caso do Enem, tem que existir ali um repertório, ou é recomendável que se tenha um repertório, a tese e os argumentos. Então, basicamente, ele cumpre essa função em 3, 4 períodos. Então, essa divisão ela é necessária para que o avaliador perceba que você não vai ter nenhum tipo de desvio estrutural, seja o truncamento, seja a justaposição. Então, 3, 4 períodos ali acaba sendo o ideal. O detalhe é que esses 3, 4 períodos, eles vão ser ligados por conectivos. No caso do Enem, isso é competência 4. Então, nesse sentido e desse modo, são o que eles chamam de argamassa sintática, é o que eles chamam de argamassa textual, ou seja, que vai fazer a conexão entre os períodos e entre os parágrafos. Então, esses dois conectivos vão servir para fazer essas ligações. Dito isso, nós sabemos aqui a divisão de períodos, os conectivos que vão trazer a coesão e, consequentemente, a coerência, lembrando, né? A estrutura interna de um parágrafo, ela pressupõe a ideia de início, meio e fim. Então, nós temos o primeiro período aqui como início, o meio, né? Desenvolvendo a ideia do primeiro período, ou tendo como base o primeiro período, e a finalização com uma conjunção conclusiva, beleza? Então, vamos lá. Vamos prestar atenção nessa citação que vem desse livro, O Mito de Sísifo. Segundo Albert Camus, escritor argelino do século XX, detalhe aqui, guerreiros, esse aposto aqui entre vírgulas, né? Esse aposto aqui explicativo, ó, ele vai trazer aqui um detalhamento, né? Uma explicação de quem é Albert Camus. É muito importante que você faça isso. Trazer a especificação do autor, por mais que ele seja conhecido. Quer dizer, o fato daquele autor ser conhecido não quer dizer absolutamente nada. É necessário que você mostre quem ele é por meio de uma explicação breve, que geralmente vem por meio de aposto. Você poderia colocar, por exemplo, a obra que vai ser citada aqui, poderia, né? Segundo Albert Camus, escritor argelino do século XX, no livro O Mito de Sísifo, ou na obra O Mito de Sísifo, poderia, não há nenhum problema, mas eu escolhi trazer a citação de forma indireta, já de cara. Então, segundo Albert Camus, escritor argelino do século XX, há momentos em que é necessário escolher entre a contemplação e a ação. Então, a ideia aqui é que, segundo esse autor, né, nós, enquanto seres humanos ou sociedade, temos que escolher, há momentos que nós temos que escolher entre apenas assistir, apenas sermos espectadores ou protagonistas, ou agir. E aí, esse conectivo nesse sentido, ou seja, da ideia de continuidade, ou seja, nesse sentido do que esse autor disse, né? A sociedade civil, bem como os entes estatais, e aqui eu faço um destaque, né? Porque sociedade civil e entes estatais são agentes interventores que podem e vão ser utilizados no final do texto para a intervenção, que aí já entra na competência 5. Devem agir, ou seja, corroborando com a ideia de ação, né? Deixa eu pegar outra canetinha aqui. Com a ideia de ação, ou seja, não vamos escolher a contemplação, vamos escolher a ação. No combate à violência contra a mulher na sociedade brasileira. Detalhe, eu estou fazendo aqui a chamada retomada do comando, olha. Trazendo aí o comando da proposta para dentro do meu texto, justamente para evitar aquela ideia de abordagem tangencial, né? Que acontece bastante, inclusive, nas provas discursivas. Afinal, escolher apenas a reflexão, né, nesse caso, sendo aí próximo de contemplação nesse tocante, torna o aludido entrave, que entrave, esse entrave relacionado à violência contra a mulher, persistente no âmbito social. Detalhe, esse persistente vem do comando também, só que eu desloquei para um outro lugar. Então, é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, houve aí essa
repetição desse comando, justamente para evitar essa abordagem tangencial e para dizer para o corretor, já que ele tem muito pouco tempo para corrigir, dizendo assim, ó, cara, estou falando exatamente daquilo que você quer, daquilo que você espera que eu fale, que é a persistência da violência contra a mulher. Bom, quando eu digo aqui que os entes estatais, deixa eu pegar outra canetinha aqui, para dar um destaque diferente, aqui, esse azul aqui, ó. Quando ele diz que, não, vou pegar o amarelo, devem agir, né? Devem agir, e eu confirmo que há essa persistência, né? Que existe essa persistência que torna o aludido entrave, né? O aludido problema persistente. Eu estou trazendo aí a minha tese marcada, essa marca de autoria, que é muito cobrada, inclusive, lá na competência 3, beleza? Então, devem agir, torna o problema persistente, né? A ideia de que persiste, eu estou trazendo essa tese de confirmação, dizendo que o problema de fato persiste. Então, beleza. Para finalizar o parágrafo, eu vou trazer aqui, ó, desse modo, ou seja, uma conjunção conclusiva. Eu digo, é de suma importância. Então, mais uma vez aqui, ó, a marca de autoria. Destacar as causas do referido problema, a saber. Então, 2 pontos. Eu estou trazendo aqui os argumentos que vão embasar essa minha tese. Ou seja, o problema é persistente por quê? Qual é o motivo do problema ser persistente? Isso é argumento. Então, eu vou trazer aqui, ó. Vou pegar de outra cor aqui, que foi melhor. A continuidade da cultura do patriarcado, bem como a fragilidade legislativa. Nesse caso aqui, argumento 1 e argumento 2. Eu sempre recomendo 2 argumentos porque aí facilita para que a gente distribua isso ao longo de 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, facilita bastante. Portanto, aqui nós cumprimos todos os pré-requisitos de uma boa introdução. Repertório, contextualização do tema, tese e argumentos. O detalhe, guerreiros, é que esse repertório, que está localizado, conforme eu já falei, no livro O Mito de Sísifo, do Albert Camus, que inclusive esse livro ele é de 1945, tá? Aí, no ano do término da Segunda Guerra Mundial, ele fala de contemplação e ação. É importante dizer que ele serve para muitas abordagens, porque quando ele fala da ideia de ação, ou quando ele sugere a escolha entre contemplar, entre apenas ser espectador ou protagonista daquela situação, a ideia de ação, guerreiros, pressupõe a competência 5. Aqui, ó, a competência 5. Aí você me pergunta por quê, exatamente. Porque a competência 5, ela fala de intervenção. Intervenção. O que é uma intervenção, se não uma ação frente a um problema? Então, lembre-se que quando você pensa em intervir em um problema, eu estou tentando agir para solucionar ou para, de alguma maneira, diminuir ou, de alguma maneira, encaminhar algo que seja positivo frente àquele problema. Então, se eu digo, por exemplo, vamos pegar aqui o tema do Enem de 2020, que fala do estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira. Este é um problema, porque se existe um estigma, um preconceito, então existe um problema. O que o INEP quer que eu faça? Né? Ou o que as provas discursivas querem, em regra, né, que nós façamos com esse problema? Que a gente encaminhe uma abordagem de solução. Ou seja, peraí, existe um problema que é o estigma associado às doenças mentais, então eu preciso agir. Eu preciso de uma ação frente a esse problema. Então, nesse caso aqui, é o que essa citação, de alguma maneira, traz para a gente, que é a ideia de, ao invés de contemplar, ao invés de apenas ser espectador, apenas de observar, eu vou agir, eu vou enfrentar o problema. E que isso desemboca na competência 5. Portanto, é uma citação, nesse caso aqui, né, sendo um argumento de autoridade, né, que é legitimado pelas áreas do conhecimento, nesse caso aqui da literatura, né, nós podemos trazer aí uma ideia de ação que desemboca justamente numa competência que vale 200 pontos também do Enem. Então, é uma citação que pode sim ser utilizada, mas é claro, não apenas o recorte da citação, mas trazer aqui, ó, essa obra. Eu recomendo muito a leitura dela, né? Como eu disse, uma obra pequena. Até se você não tem muito hábito de leitura, não vai ter nenhum problema, porque existe uma divisão de capítulos bem legal. Então, assim, não é uma leitura cansativa, apesar de muito profunda, né? Então, assim, não se enganem com o tamanho do livro, né? Ele é, apesar de
não ter muitas páginas, ele é muito denso no conteúdo, então assim, garanto que vocês não vão se arrepender. Pode me cobrar aí. Você vai ter o link do grupo Caderno de Registro do Guerreiro, em que você tem contato direto comigo e também aqui nos comentários do vídeo, beleza?